A luta pela presidência do Partido Renamo, cargo que permite ser candidato às presidenciais deste ano, está ao rubro. José Manteigas, na qualidade de porta-voz do partido e sem citar as bases para a sustentação dos pronunciamentos, disse na quarta-feira que o atual presidente do partido, Ossuf Momad, era o candidato único para as presidenciais deste ano. Ao pronunciar-se nestes termos, José Manteigas poderá ter usurpado competências do Conselho Nacional da Renamo, diz Venâncio Mungan, cabeça de lista pela Perdiz, na cidade de Maputo, nas eleições de 11 de outubro passado. Em relação aos pronunciamentos do Dr. Manteigas, primeiro eu queria questionar, porque ele é jurista, como é sabido, ou pelo menos é licenciado em Direito, não sei se é jurista. Como licenciado em Direito, ele sabe muito bem que atos desta natureza, eles só são válidos a partir de uma deliberação. Portanto, não é uma conversa de café, não é uma conversa circunstancial. Logo, todo tipo de deliberação vincula um determinado órgão. Então, a primeira coisa que ele devia ter feito, quando falou à imprensa, ele devia ter dado a referência da deliberação que tomou a decisão de declarar o presidente general Ossuf Momad como candidato único e exclusivo às eleições presidenciais. Portanto, qual é o órgão em que ele era porta-voz? Se ele é porta-voz, ele tem que ser porta-voz de um órgão, e um órgão colegial. Qual é esse órgão? E qual é que é, de fato, esse candidato? Ou então o próprio Manteigas é que é candidato? Portanto, esta é a primeira questão que nós temos que colocar. E outra tristeza nas afirmações do Dr. Manteigas é que todo jurista, quando quer falar de aspectos que têm a ver com normas internas, têm a ver com regulamentos internos, têm a ver com questões processuais, deve fazer referência à norma específica dos estatutos que sustenta a sua declaração. Portanto, as declarações que ele faz, qual é que é a fundamentação legal? Onde é que ele foi buscar a norma que valida, que legitima que ele faça aquele tipo de declarações? Isso é muito grave, porque você nunca pode fazer afirmações de assuntos cruciais, claviculares de uma instituição sem sustentar o fundamento legal. Foi o que aconteceu com o acordo do Conselho Constitucional. Vocês lembram-se do artigo publicado pela Ordem dos Advogados, que dizia que o grande ausente no acordo do Conselho Constitucional foi a fundamentação. Então, o grandíssimo ausente nas declarações do Dr. Manteigas foi exatamente a falta de fundamentação legal de tudo quanto ele disse. Logo, podemos pressupor que o que o Dr. Manteigas disse foi algo que não reflete a deliberação, o consenso e a apreciação de qualquer órgão do partido. Seja uma reunião de quadros, seja do Conselho Nacional, seja da Comissão Política Nacional, seja muito menos do Congresso, que ainda não foi realizado. Sendo assim, as declarações do Dr. Manteigas entram na categoria de declarações francamente ilegais e irregulares. O que, em rigor, o Conselho Nacional de Jurisdição devia abrir um processo disciplinar contra o Dr. Manteigas. O que ele fez foi violação clara dos estatutos. Vejam só uma coisa, ele não afirma que o general, Sua Excelência General Ossuf Momad, é candidato à sua própria sucessão à presidência do partido. Ele salta esta etapa e avança, diz que é candidato às eleições presidenciais. Quer dizer, logo está a assumir que o Conselho Nacional e o Congresso já não têm absolutamente nenhum poder cognitivo em relação a esta matéria. Por isso que ele indica que a decisão do partido é que o candidato, neste momento, que reúne os termos de referência, que nós sabemos quais, porque ainda não foram dados a conhecer, é o Ossuf Momad. Portanto, é uma gravíssima violação, não só dos estatutos, mas é uma gravíssima violação da própria ética da Renamo. E sobre algumas correntes que manifestam apoio a Venâncio Mungan e para a candidatura à presidência da Renamo, este prometeu dar resposta nos próximos dias. Acho que isso faz parte de um processo democrático normal, não é? E, portanto, é muito positivo, mas eu queria confessar-te, tio, que eu ganhei mais consciência sobre isso, porque eu estava a avaliar
estava vendo a temperatura, até que ponto é que é consistente esse tipo de apoios, para depois tomar uma decisão em relação a isto. Mas eu te confesso que com os pronunciamentos do Dr. Manteigas, eu até agradeço a ele, porque eu ainda estava num exercício lento de avaliação se vale a pena ou não entrar para essa batalha. Mas os pronunciamentos do Dr. Manteiga, penso que acabaram, em certa medida, sendo um catalisador para a reflexão que eu estava a fazer. Eu penso que é muito digno de consideração tudo quanto ele disse. Então significa claramente de que eu, muito brevemente, ainda dentro de dias, eu vou dizer de uma forma clara e direta qual é que é a minha decisão em absoluto relativamente à minha candidatura ou não à presidência da Renamo. Mas eu agradeço ao Dr. Manteigas porque ele é que precipitou e ele é que foi o catalisador para a minha reflexão ser muito mais rápida. E segundo o artigo 17 dos Estatutos da Renamo, o Congresso é o órgão máximo deste partido e com competências de eleger o presidente do partido. E o órgão reúne-se de 5 em 5 anos.